Bom, vamos lá então, pessoal, para mais uma aula de biologia. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a divisão celular. Então, essa aula vai ser dividida em duas etapas. Então, nessa, a gente vai falar sobre a divisão do tipo mitose, e na próxima etapa, a gente vai falar da divisão do tipo meiose, para que não fique um vídeo muito longo e cansativo para vocês. Então, esta premissa você já conhece, que toda célula se origina da divisão de uma célula pré-existente. Então, para que você tenha uma célula, é necessário que você tenha uma célula antes que vá se dividir para dar origem a outras duas. Essa multiplicação celular, ela acontece de maneira contínua, então ela não para. Enquanto a gente está aqui conversando, as nossas células estão se dividindo, tá? Então, um exemplo são as nossas células de pele. As nossas células da pele, pessoal, elas morrem o tempo todo e precisam ser repostas. Então, essa multiplicação de células de pele, ela é contínua. Também a produção de células sanguíneas. Então, as nossas células sanguíneas têm um tempo de vida e novas células precisam ser produzidas. E essas células, elas são produzidas em alguns ossos do nosso corpo através de multiplicação celular, então. Qual que é a importância da divisão celular? Primeiro é a renovação do organismo, né? Então, como eu falei, as células de pele vão morrendo e para ser reposta ela precisa ter essa multiplicação celular, né? Senão acabaria-se as células de pele e a gente ficaria sem pele. Então, isso não pode acontecer. Então, uma das importâncias é a renovação. E a própria cicatrização, ela acontece a partir da divisão celular, que não deixa de ser uma renovação, né? A partir do momento que a gente se corta, se fere, e que ali acontece uma cicatrização, acontece a formação de uma nova pele naquele local. Então, acontece uma renovação ali das nossas células. E a outra é para a reprodução. Então, no caso da mitose, os organismos que são unicelulares, quando uma célula se divide, ela vai dar origem a outras células e, consequentemente, novos organismos, porque eles são unicelulares, é uma célula só. Então, se a célula se divide e dá origem a outras células, ela está dando origem a outros organismos. Então, ela está se reproduzindo, uma reprodução do tipo assexuada, né? Bom, a célula, como várias coisas no ambiente, ela cumpre um ciclo. Assim como a gente, né? Nós temos um ciclo de vida. E o ciclo de vida da célula a gente chama de ciclo celular. É o ciclo que ela cumpre, né? Desde que ela se forma até ela dar origem a outras células. Então vamos falar um pouco desse ciclo. Então esse ciclo ele é composto por duas fases. Uma que é chamada de intérfase e a outra que é a divisão em si, que nesse caso a gente vai falar da mitose, né? Então, ele vai ter a intérfase e a mitose, que é a divisão celular. Então, a intérfase é composta também por três fases. A fase G1, que é antes da duplicação do material genético, e a fase S, que acontece a duplicação do material genético no núcleo, e também a duplicação do centrosomo, tá? Que são os centríolos que tem ali. Então, os centríolos, aqueles microtúbulos que ficam ali, eles vão ser duplicados também nessa fase S. E depois a fase G2, em que o material genético já foi duplicado e a célula já está pronta para sofrer o processo de divisão, tá? Então, a intérfase é formada por essas três fases. A fase G1, antes da duplicação do material genético. A fase S, em que acontece a duplicação. E a G2, que é depois da duplicação do material genético, quando a célula já está pronta para sofrer o processo de divisão. Então, a partir do momento que ela entra na fase G2, ela já vai se preparar para o processo de divisão, que é a mitose, que a gente vai falar agora daqui para frente, tá certo? Então, a mitose. A palavra mitose, ela é de origem grega e ela significa mitos. E mitos quer dizer filamento. Isso, pessoal, porque
No processo de divisão, o material genético ele vai ficar mais condensado, mais compacto e mais curto, e vai formar como se fosse fios durante essa etapa. Então, esse material genético ele começa a ficar visível no microscópio, por isso mitose filamento, tá? Porque ele forma esses fios. Qual que é a característica principal da mitose? Então, no processo de mitose, eu vou ter uma célula-mãe que vai ter uma determinada quantidade de material genético, de cromossomos, e essa célula-mãe, ela vai dar origem a duas células filhas que vão ter a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe. Então, elas vão ser idênticas. Então, no processo de mitose, a célula faz clones dela mesma, entende? Então, ela vai produzir clones dela mesma. Então, para efeitos didáticos, a gente divide a mitose em 4 fases, mas é meramente didático, porque a mitose é um processo contínuo, então ela vai acontecer de forma contínua, não tem ali uma separação, mas para questões didáticas ela é separada nessas 4 fases. Então, a primeira fase é a prófase, logo depois da fase G2 da intérfase. Depois da prófase, a gente tem a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, a gente vai estar falando agora um pouquinho de cada uma dessas etapas e das características principais dessas etapas. O que acontece ali nessas etapas do processo de mitose. Então, na prófase, as características. A condensação dos cromossomos. Então, nessa primeira etapa da mitose, os cromossomos, o material genético, né, ele começa a se condensar. Então, o material genético ele se dobra todo sobre ele mesmo para formar os cromossomos ali de forma condensada. Os nucleus eles vão desaparecer nessa fase, então o núcleo vai perder a região dos nucleolos. Tem a formação do fuso mitótico, que é isso daqui, ó. Então, os centrossomos lá duplicados com os centríolos, eles começam a criar um distanciamento entre eles e umas fibras, também formadas por microtúbulos iguais ali os centríolos e as fibras de Aster, tá? Então, ele cria essas fibras, esses microtúbulos ali, conectando os dois, que são as fibras do fuso mitótico. Depois a gente vai ver que eles têm um papel importante na questão da separação do material genético. E ali os centrossomos, como eu falei, eles se afastam, né? Então eles tendem aí cada um para um polo da célula, cada um para um lado da célula, então eles se afastam. Bom, ainda na prófase, no final da prófase, eu vou ter uma fragmentação do envelope nuclear da carioteca. Então a carioteca vai se fragmentar toda e vai liberar o material genético para o citoplasma da célula. Então, o material genético no final da prófase ele vai ficar disperso no citoplasma da célula. Tá? Ele não vai mais ficar ali protegido pelo núcleo, porque no final da prófase, esse núcleo, essa membrana nuclear que caracteriza o núcleo, ela se desfaz. Tá? A segunda etapa é a metáfase, vamos ver as características. Então, na metáfase, tem uma máxima condensação dos cromossomos. Então, o material genético ele está extremamente condensado. Tanto é que, geralmente, para questões de estudos do material genético, dos cromossomos, é feito nessa etapa, porque é quando os cromossomos ficam mais evidentes, mais visíveis na célula. Vai acontecer também um alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula, formando o que a gente chama de placa metafásica. Então, vai acontecer isso daqui, tá?
Os cromossomos eles vão ser capturados através do cinetócoro, que é uma proteína que tem ali na região do centrômero do cromossomo, tá? E eles vão ser alinhados no centro da célula. Então, na região equatorial, a região do meio da célula. Então, eles vão ficar alinhados dessa forma aqui. E quem vai auxiliar nesse alinhamento são aquelas fibras do fuso mitótico que eu falei para vocês, tá? Então, elas auxiliam nesse posicionamento dos cromossomos no centro da célula, formando, então, o que a gente chama de placa metafásica, porque eles vão ficar todos alinhadinhos ali no centro. Então, aqui só para vocês verem de forma ampliada, né, o cromossomo com as cromátides irmãs. Aqui a gente tem o centrômero unindo as duas cromátides e aqui nessa região a gente tem o cinetócoro, que são essas proteínas especiais ali que vão auxiliar no processo de separação do material genético. E aqui seria o microtúbulo que está ligado ao cinetócoro, que seria um microtúbulo dessas fibras do fuso, tá? Bom, a terceira etapa, a anáfase. A característica da anáfase é a separação das cromátides irmãs. Então, na anáfase, os cromossomos que foram duplicados na intérfase, na fase S, vão ser separados, então, nessas cópias dos cromossomos, que são as cromátides irmãs. Então, essas cromátides irmãs, elas vão para polos opostos da célula. Então, vai acontecer isso daqui, né? As fibras lá, os microtúbulos que estão ligados aos cromossomos, eles vão sofrer um encurtamento aqui, né, na região do cinetócoro, e esse encurtamento vai fazer com que ele puxe a metade do cromossomo que ele está prendendo. Tá? Então, ele vai puxar para um lado aqui, e aqui vai puxar para o outro, e vai separar, então, as cromátides irmãs nesse processo da anáfase, nessa etapa. E a última etapa é a telófase. Então, as características. Ao contrário da prófase, na telófase, os cromossomos eles vão se descondensar. Então, eles começam a condensação na prófase, atingem a máxima condensação na metáfase, e quando chega na telófase, eles começam a se descondensar. Também, as novas cariotecas vão se reorganizar, tá? Os nucleolos vão reaparecer. Então, a gente vai ter essa situação. O material genético aqui dentro já se descondensando, o nucleolo formado e começa a se reorganizar o envelope nuclear. Mas como foi separado as cromátides irmãs das cópias, vão se formar dois núcleos. Não um como na célula inicial, mas dois núcleos. Tá certo? E aqui a gente já começa a ver também o processo da divisão do citoplasma. Né? Vai se formar um anel de actina e miosina, que são proteínas, né? Proteínas contráteis, e essa capacidade delas de se contrair vai fazer com que elas façam um estrangulamento do citoplasma da célula, para depois acontecer a separação dessas células. Bom, a citocinese. A citocinese é o processo de divisão do citoplasma, tá? Para que se formem células novas. As duas células novas que vão se formar, tem que acontecer a divisão do citoplasma. E isso é a citocinese. Então, eu tenho dois tipos de citocinese. Eu tenho a citocinese que é chamada de centrípeta, que vai acontecer em células de animais e protozoários. E tem a citocinese que é do tipo centrífuga, que é a divisão do citoplasma que acontece em células vegetais. Vamos ver a diferença entre elas aqui. Então, aqui é uma célula vegetal, aqui é uma célula animal. Vamos falar primeiro da célula animal. Então, na célula animal, o estrangulamento aqui do citoplasma, para acontecer a separação, ele vai acontecer de fora das extremidades da célula,
para o meio da célula, tá? Então, para o centro da célula. Por isso, centrípeta, porque ela acontece das extremidades para o meio da célula. E no caso da citocinese centrífuga, ela vai formar uma placa aqui no meio da célula, uma placa de pectina, tá? Formando o que a gente chama de fragmoplasto. E essa placa ela vai crescendo, 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 até alcançar a parede celular aqui da célula e fazer a divisão, então, do citoplasma. Tá? Então, ela acontece do meio da célula para as extremidades. Então, essa é a diferença entre elas. Tá? Na célula animal vai acontecer das extremidades da célula para o centro, e na célula vegetal ela vai acontecer do meio da célula para as extremidades. Tá certo? Bom, pessoal, nessa aula era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Até a nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.